Oi, gente, sejam muitíssimo bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Milene, estudante de Arquitetura e Urbanismo da UFMG, e eu tô em algum período aí. Então, eu resolvi gravar esse vídeo porque muita gente tem me mandado mensagem perguntando se eu já formei, como é que eu tô, se eu tranquei o curso. Então, eu vou responder pra vocês se eu tranquei o curso, e se eu terminei a faculdade, em qual período eu tô, e contar como é que foi o meu último semestre, que aconteceram muitas e muitas coisas. E explicar o motivo pelos quais eu não gravei mais vídeos. E então é isso. Se você não me conhece, bom, meu canal fala um pouco sobre a faculdade, e bem pouco mesmo, porque eu acho que deve ter 3 vídeos, mas são vídeos muito bons, então assiste aí. Ou não, também, se tiver coisa melhor pra fazer. Não vou te obrigar, não. Agora, respondendo a pergunta que não quer calar, Milene, você terminou a faculdade, você trancou o curso, por que você não grava vídeos? Não tranquei o curso. Eu faço um monte de piada falando que vou trancar o curso, mas em nenhum segundo da minha vã existência eu realmente cogito a hipótese de trancar arquitetura. Primeiro, que eu não sou louca de começar outra faculdade, e eu não sou louca de não terminar essa, né? Porque falta pouco, eu vou terminar esse trem. Eu não estou gravando vídeo por um motivo de pura preguiça e porque eu sou uma procrastinadora profissional. Eu sempre falo, vou fazer e nunca faço. Então aqui, olha, eu estou pensando em fazer esse negócio tem meses. Mas antes de falar o que aconteceu, como é que foi o meu semestre, eu preciso atualizar vocês como é que tá a minha vida. Eu acho que o último vídeo que eu gravei, eu falei, nossa, quero muito arrumar um estágio. Eu já tô há 2 anos estagiando. O meu estágio ele não é muito voltado à arquitetura projeto, eu estagio em um órgão público, mas eu amo meu trabalho, eu amo a minha chefe, eu orei 2 anos para arrumar esse trabalho, graças a Deus consegui. E eu mudei! Tudo isso aconteceu nesse semestre, que foi o semestre mais maluco da minha vida. Tudo que vocês possam imaginar aconteceu. Gente, eu quase fiquei cega, eu ganhei um prêmio, aconteceu um monte de coisa, mas eu vou contar linearmente. O primeiro milagre começa quando no meu semestre de 2025/1 eu consigo pegar absolutamente todas as matérias que eu queria. E isso nunca aconteceu na minha vida. E eu fiz simplesmente a matéria que é o pesadelo de todos os estudantes de arquitetura. Todo estudante formado da UFMG na arquitetura, se você perguntar para ele como é que foi fazer PIAL, provavelmente vai ter uma história triste envolta de traumas. PIAL, gente, para vocês que não sabem, é simplesmente Projeto Integrado de Arquitetura e Urbanismo. Não é só pensar um projeto estrutural, tipo um lugar bonito. A gente tinha que pensar o entorno todo. Levar em consideração aspectos urbanísticos, linhas de ônibus. O projeto em si é uma estação de metrô. A gente teve visita de campo, a gente foi no local, a gente viu a topografia, tudo, e a gente teve que modelar o terreno, modelar a estação, pensar quais seriam as implicações reais na vida daquela população se a gente tivesse feito o projeto. Tudo aquilo que a prefeitura faz em 2, 3 anos, estudante de arquitetura teve que fazer em 3 meses. E a gente conseguiu, mas foi a custo, gente, assim, de... Literalmente, a gente dormiu na arquitetura. Dormiu é uma palavra forte, porque ninguém dormiu. Mas a gente virou a noite no laboratório da arquitetura. No caso, usando os computadores. Porque os computadores da arquitetura são melhores que os nossos. E aí tinha integrantes do meu grupo que estavam sem notebook, porque o computador da menina tinha quebrado. Então a gente decidiu ir todo mundo pra arquitetura e ficar lá. Acho que o pior dia da minha vida foi um dia que tinha banca e a gente tinha que entregar um caderno técnico. E eu fui pra UFMG, a escola de arquitetura, acho que 4 horas da tarde, saí de lá 7 horas da manhã, cheguei em casa, deitei durante 15 minutos, tomei um banho e voltei pra aula, a aula era 7h30 ou 9h30. Então assim, eu virei várias noites e o pior de tudo é que foi na época do meu aniversário, porque essa pessoa aqui ainda tem a decência de fazer aniversário em julho, e julho é final de semestre, julho é tipo ruim pra todo mundo. Mas assim, gente, nosso trabalho, pra graça de Deus, deu absolutamente tudo certo. E a gente tirou uma nota muito boa, eu tirei tipo 90, eu nem acreditei, gente. Eu chorei assim, de maneira copiosa, porque a gente achava que ia reprovar. Quer dizer, a gente não achava que ia reprovar, mas o nosso lema era 60 é 100. Porque os professores falaram que nunca tinha reprovado ninguém, que era vocês entregarem o que tinha algo a ver, que você ia tirar uma nota baixa. Mas assim, no final o projeto ficou maravilhoso. Bom, vamos no semestre. Agora são, acho que 1 da manhã. Mentira, não é 1 da manhã não.
E eu tô aqui na faculdade fazendo trabalho, café. Tá aguado. Piau, né? Acho que espero que vai dar certo. Coisa também muito legal que aconteceu, gente, é que nesse semestre, no caso do semestre ano passado, eu fiz parte de um projeto que era um projeto de construir um mudário, uma ocupação chamada ocupação fazendinha. Com um professor nosso, que ele não era professor não é professor oficial da UFMG, era um substituto, não lembro direito, chamado Hugo Matos. Assim, tudo que eu fiz nesse Perflex, eu achava que era o que eu ia fazer na arquitetura, assim. A gente foi para essa ocupação, a gente construiu um mudário, o projeto foi desenvolvido pelos alunos, no caso o professor dividiu em grupos, né, e esses grupos eles fizeram projetos e o projeto mais votado foi construído. Logicamente que o meu não foi escolhido, estava muito ruim, mas eu tinha entregado, era meu e de outras meninas, a gente se esforçou. Mas às vezes se esforça, o trabalho fica pífio. A gente entregou e não fomos escolhidas. E aí a gente escolheram um outro trabalho, um trabalho que foi muito bom. E a gente foi para essa ocupação e a gente construiu esse mudário. Aí a gente vem pelo outro lado. Como se eu soubesse que ia dar isso. Eu tinha feito o posto Ele simplesmente concorreu ao melhor projeto do ano no Arquidele. Arquidele, que é a maior revista de arquitetura do mundo. A gente foi para o internacional, a gente passou para a segunda fase, teve votação e a gente não ganhou. Aí a gente foi para outra categoria, fomos para a segunda, não ganhamos. Eu já estava cansada de ficar mandando post para minha família votar. E aí quando a gente chegou no Brasil, o nosso projeto ganhou de melhor projeto do ano do Arquidele. O projeto que eu fiz parte, meu nome tá no Arquidele. Gente, eu fiquei muito feliz. O Hugo é, assim, um dos melhores professores que eu vi na UFMG. É uma pena que ele não é oficial, eu não sei a palavra, vai me faltar a palavra. Mas, assim, eu fiquei muito feliz. Porque depois que você vira estudante de arquitetura, vocês vão entender a importância do Arquidele. O Arquidele, gente, é a Vogue do estudante de arquitetura. A gente entra para poder ver referência, nossos ícones estão lá, entendeu? É super hypado. Tirando isso, outra coisa que eu fiz também no semestre passado, que foi muito legal, entrevistas com arquitetos para uma matéria minha que chama Legislação... Seminário Legislativo de Práticas Profissionais. A professora pediu pra gente fazer entrevista com arquitetos que trabalham, né? E aí eu entrevistei 3 arquitetos. E eu fiquei muito feliz, porque eu consegui entrevistar uma arquiteta que eu gosto muito, que tem um canal no YouTube que chama Pura Arquitetura. Ela é mineira, ela tem um escritório aqui em Belo Horizonte. Eu vou colocar o nome do canal aí, porque eu usei muito dos vídeos dela como referência no início da faculdade, principalmente um vídeo muito bom sobre iluminação e tal. E aí eu mandei mensagem pra ela, gente, eu mandei assim, achando que ela não ia responder. E ela foi um amor, ela me respondeu, ela passou uma entrevista e eu fiquei muito feliz. E eu também entrevistei um arquiteto da minha cidade, que tem projetos muito legais, e um dos projetos do TCC dele está sendo construído lá em Turmalina. E aí eu fiquei tipo, eu não acredito. Eles foram fofos, muito fofos. E eu entrevistei a minha chefe, um ícone, maravilhosa, perfeita, Fernanda. Amo ela. Aí eu vou colocar, gente, o Instagram deles bonitinho aqui pra vocês seguirem. No mais, isso foi basicamente o meu semestre, eu tive outras coisas que eu fiz e tal, mas eu considero que essas sejam as coisas mais importantes. E, bom, na minha vida pessoal, o que aconteceu é que eu mudei. Agora, eu não estou morando mais numa república, eu tô morando com a minha irmã. E eu tô muito feliz, gente, porque eu sempre sonhei em morar sozinha. Mas toda vez que eu falava que eu morava sozinha, eu pensava que eu morando com a minha irmã. Porque assim, eu não sei se vocês sabem, eu tenho uma irmã gêmea, linda, maravilhosa e perfeita. E ela morava no interior e, graças a Deus, ela veio morar aqui em Belo Horizonte. Ela trabalha e a gente tá morando junta. E depois de 24 anos dividindo o quarto, é a primeira vez que eu tenho um quarto só pra mim, eu tô muito feliz. E eu sempre pensei assim, gente, que eu ia ter isso, mas eu não achava que eu ia conseguir isso tão nova. Gente, adivinha onde é que eu tô? A gente alugou um apartamento!
A gente tá começando o processo de mudança. Aí, ó, não tem absolutamente nada. Só, Mirelle? Vem cá. A gente tá curtindo, gente, o apartamentinho novo. Olha o tamanho do espelho. Novo não, né? Porque, mas é isso aí. A gente vai organizar tudo bonitinho. E é isso, a gente só tá muito, 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 muito feliz. Que deu tudo certo. Nossa senhora, foi uma dor tiozinha de cabeça, mas deu certo, graças a Deus. A gente tem uma casa, assim, gente, é muito maravilhoso isso. Eu vou na minha cozinha e aí eu fiz um chá de panelas, meus amigos me trouxeram um monte de coisa. Então, tipo, eu tenho prato, panela, fogão, geladeira, máquina de lavar. E essas coisas, assim, a gente vai conquistando de pouquinho em pouquinho. Mas eu realmente nunca pensei que ia chegar assim tão rápido. É meio bizarro, sabe? E é uma coisa assim que você fica pensando. Eu sempre achava que eu ia me sentir muito mais adulta, mas eu me sinto exatamente a mesma pessoa de quando eu cheguei. Tipo, eu tenho muita mais experiências em muitos aspectos, mas essa maturidade bizarra que eu achei que eu ia conseguir, eu ainda não tenho. Eu ainda me sinto uma criança num corpo de alguém de 24 anos. Mas isso vai melhorando. Bom, não só de coisas boas, né, tivemos esse semestre, porque realmente foi um semestre extremamente cansativo e estressante. E principalmente por conta dessa matéria do início, PIAL, que é, assim, é o pesadelo de todo estudante de arquitetura. Realmente a demanda foi muito alta. E se eu fosse dar uma dica pra vocês, e eu vou dar essa dica, é se quando vocês forem fazer essa matéria, organizarem bem o tempo de vocês e aceitarem que vocês vão ter que abdicar de muitas coisas. Eu canto no coral da minha igreja e eu tive que abdicar alguns ensaios, tive que abdicar de algumas apresentações para poder entregar esses negócios. E, tipo assim, eu fazia um monte de coisa com muito sono, muito cansada. Porque às vezes eu queria estar em alguns lugares ver pessoas que eu fazia muito tempo que eu não via e eu via para dormir. Então eu falava, gente, olha, dormi 4 horas essa semana e galera, eu vou estar de corpo presente, porque a alma já foi há muito tempo. E acabou que eu tomei um susto muito grande por conta dessa negligência minha com a minha saúde. Apareceu umas bolhas no meu olho. E aí eu tava com muita dor de dente também. E eu fui no oftalmo e eu descobri que eu tava com uma herpes ocular. E era tipo herpes zoster, é o tipo pior que teve. Eu tava correndo risco de perder a visão do olho. E no final eu descobri que era por conta do meu dente. Eu tava com uma cárie muito profunda e aí infeccionou esse lado do rosto. E aí isso atacou o nervo trigêmeo, que é da face. Olha o estado do meu olho. Eu acho que é alguma alergia, alguma coisa. Eu estou indo no posto pra tomar um banho. Tá caindo um pé d'água aqui em BH. Mas é isso. Olha isso. É siso e um olho agora. E eu acabei acordando o vírus da herpes. Porque assim, se vocês não sabem, todo mundo tem o vírus da herpes. Tipo, 90% da população. E toda vez que a sua imunidade cai muito, aparece esse tipo de bolha, assim, bolha na boca, essas coisas. E aí, no meu caso, apareceu a herpes zoster, que é uma herpes que dói muito, só que no olho. E a herpes zoster, ela ataca o nervo. Então, eu estava correndo o risco de perder a visão desse olho por conta disso. E por conta, no caso, tipo assim, eu estava correndo risco de perder a visão do olho porque eu não estava cuidando do meu dente. Porque eu sempre negligenciei isso. Eu sentia dor de dente, eu falava assim, vou no dentista semana que vem. E aí a dor de dente passava e eu não ia. Então acabou que eu fui no oftalmo e eu virei tipo o caso clínico do dia. Eu me senti no episódio de Grey's Anatomy, quando chegava aqueles pacientes super esquisitos e as doutoras ficavam super felizes, porque, tipo, eu acho que eram moças que, tipo, residente, não sei falar o nome da palavra, mas elas eram, tipo, novatas, e elas ficavam, tipo assim, eu acho que é herpes zoster. Vamos mostrar pra doutora? Aí eu cheguei na doutora, e a doutora tá assim, ai, menina, vocês brilharam no diagnóstico, e eu, assim, morrendo, só querendo remédio. E teve uma coisa que eu tomei, foi remédio, porque eu acho que elas ficaram empolgadas demais e acabaram me medicando ao extremo. Quando você tem herpes, você toma um remédio que chama Ciclovir. Se você tá com caso normal, você toma 1 por dia. Se você tá com um caso mais grave, você toma 2. Eu tava tomando 10 comprimidos de Ciclovir por dia. Eu cheguei na farmácia para poder comprar um medicamento e o farmacêutico ficou olhando assim pra minha cara, pensando assim, você tem certeza que essa quantidade de comprimido? Eu falei, moço, foi o que me passaram. E aí foi isso. Nossa, gente, foi muito puxado. Mas no final deu tudo certo.
sim, levando em consideração essa bagunça toda de mudança, achar casa nova, que foi tipo, gente, foi um perrengue pra poder achar esse apartamento. Mas, assim, Deus escreve totalmente certo, em linhas totalmente certas, e a gente, às vezes, que tem preguiça de ler. Tem um versículo que eu gosto muito, que fala que não andeis ansiosos com coisa alguma, antes de tudo sejam conhecidos em Cristo as suas petições por orações e súplicas. E se teve uma coisa que eu fiz, foi suplicar. Nossa, supliquei, que misericórdia. Deus deve ter olhado pra mim e falou assim, minha filha, pelo amor de Deus, calma, vai dar certo. E deu certo. Estou aqui e gravando esse vídeo. E provavelmente eu vou postar outro vídeo daqui 5 anos. Ou daqui 3 meses. Eu realmente quero postar vídeos todos os outros semestres. Ah, Milene, mas o que vai acontecer por agora? Eu tô fazendo matérias da grade obrigatória mesmo. Esse aqui é o último semestre. Depois eu tenho que matar os meus perplexos e as minhas optativas. Mas eu dividi o ITCC e o TCC em 2 semestres. Então, se Deus quiser, semestre que vem eu faço meu ITCC e no outro semestre eu faço meu TCC. E eu tô com um tema muito legal e eu quero muito que dê certo. E eu tô de olho já em um professor que eu acho muito legal. E eu tô muito empolgada, porque assim, gente, spoilers. Meu contrato de estágio acaba esse ano. E aí ano que vem eu tô procurando estágio. Ou eu já tô procurando, né? Aí ano que vem eu estou procurando estágio. E fazendo TCC, fazendo ITCC e fazendo ITCC, morando numa casa nova. Então, assim, sabe quando você tá na temporada, tá caminhando pro final da temporada e iniciando outra temporada com novos personagens, novas coisas? Eu estou muito curiosa pra saber o que vai acontecer. Eu tô com muito medo também, porque a insegurança bate muito forte. Principalmente porque eu me cobro muito, apesar de ter que aceitar que às vezes eu vou me esforçar mais que todo mundo e eu não vou colher o fruto que eu achei que eu ia colher desse esforço. E teve uma coisa que, tipo assim, com o tempo você vai colhendo essa maturidade de ter noção de que às vezes você vai se esforçar muito por alguma coisa e você não vai ter o resultado daquilo que você acha que você deveria conseguir, mas o que você consegue. E eu tenho que tentar olhar para o que eu consegui e ser extremamente grata, porque eu sei de onde eu saio. E não momentos expositivos bonitinhos e fofinhos, mas é realmente, sabe, gente, eu fico me perguntando o que teria acontecido na minha vida se ao invés de tentar fazer, eu ficasse pensando o que teria acontecido na minha vida. Eu não tive muito apoio quando eu entrei na faculdade, porque eu escutei de muita gente que não ia dar certo, que a minha família não tinha dinheiro, e realmente não tinha, realmente ainda não tenho, mas eu, com muito esforço, muita dedicação, muita coragem, eu tô aqui, entendeu? Caminhando pro final do curso, morando com a minha irmã, na nossa casinha. Eu sei que é um apartamento alugado, tá, gente? Não é tipo, oh, mas pra mim é muita coisa. Porque eu passei 3 anos dividindo quarto com um monte de gente. Eu amo todas as meninas da minha tia Liga República, sou muito grata por elas, mas realmente não tem nada melhor do que ter um quarto só pra você. Poder estudar de madrugada, poder falar de madrugada sozinha. É muito bom. E assim, eu tô aqui dividindo esse momento com vocês porque eu também quero ser o meu eu do futuro vendo isso e tendo noção de tudo que aconteceu e por tudo que eu tava passando. Mas é extremamente gratificante, porque pra vocês que estão estudando pro Enem ou que estão vendo os vídeos de curioso pra poder fazer faculdade, não se espelha na vida dos outros, sabe? Não fica tipo, o filho de fulana fez faculdade e não adiantou nada, ou fulano de tal fez faculdade, não deu certo, teve que ir embora. Todos os anos que eu passei aqui, ou todas as coisas que eu vivi aqui, foram muito melhores do que muitas coisas que eu passei quando eu morava no interior. Eu ficava olhando para aquilo tudo e falava assim, sou muito grata de onde eu vim, mas eu queria conhecer outras coisas e eu ainda quero conhecer muitas outras coisas. E eu acho que tipo a faculdade ela abre portas, e não só portas do campus ou da faculdade, mas de conhecer pessoas, de se conhecer também, porque eu tinha muitas questões comigo mesma de saber quem eu era, porque eu sempre fui a filha da Ana Maria, eu era sempre a irmã de alguém, mas eu nunca era eu. E aí era muito bizarro eu vim pra Belo Horizonte e eu virar a Milene. E aí pessoas me conhecem, mas não conhecem a minha mãe, não conhecem o meu pai. E eu tinha muito essa questão de saber quem eu era. E aí eu meio que descobri. É meio assim, né? Mas é muito bom ter independência, sabe? É muito bom conversar, ter vivência, fazer amigos, amizades. E não só faculdade, sabe?
outras coisas, descobrir novos hobbies, descobrir coisas que você não sabia, experimentar coisas que não tem onde você cresceu e tal. Então é isso, gente. Fica essa dica. Não se espelha na vida dos outros, que é extremamente complicado competir com pessoas que tiveram um ensino de ponta, e aí você, pobre camponês de escola pública, às vezes você vai ter que aceitar que na faculdade você não vai ser mais o melhor aluno, e se você for, parabéns, mas se você não for, é isso, gente. No final, todo mundo vai ter o mesmo diploma, e no mercado profissional, o que te diferencia é o seu portfólio, é o seu trabalho, não de onde você vem. E lógico, também é importante ter network. Bom, gente, eu acredito que esse vídeo vai ficar muito longo. Eu espero que o meu editor, eu faça um trabalho incrível e possa cortar isso. Então não tem um vídeo assim muito pensado. Eu literalmente sentei aqui e gravei tudo que eu achava que era importante falar com vocês. Talvez eu vou ter esquecido alguma coisa, talvez eu vou ter falado alguma coisa errada. Isso é bem provável. Mas no mais, é isso. Eu só quero agradecer quem assistiu esse vídeo até o final. Quero dizer, sejam bem-vindos ao meu canal, né? Fiquem, assistem mais videozinhos. Pode ser que algum dia eu grave mais coisas, de talvez dicas de estudo, dicas de estudo pro Enem, como eu entrei na faculdade, não sei, eu vou pensar. Mas é isso, gente. Beijinhos, com Deus.